Paz de Cristo, amados de Deus. Mais uma vez estamos juntos para mais um vídeo, continuando a falar sobre o tema Igreja Gloriosa, no texto de Romanos capítulo 8, versículo 20, nesta oportunidade. E a palavra do Senhor nos diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente. Guarde bem essa palavra, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. É interessante nós observarmos o fato de que a palavra do Senhor nos diz que a criação, e nós vimos ontem que criação são pessoas, e amanhã veremos uma outra palavra dentro desse texto, que também se refere, que aponta para pessoas, que a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente. Qual a vaidade? A vaidade de andar pelos seus próprios pensamentos, de fazer a sua própria doutrina, não se sujeitar ao que Deus, Criador de todas as coisas e Criador nosso também, determina. Isso é uma vaidade. Claro que por trás está o inimigo, semeando no coração das pessoas todo pensamento errado, toda apostasia, todo engano. A pessoa pensa que é ela que decidiu assim, que concluiu assim, mas na verdade não é. Ela está sujeita, como diz o texto, sujeita por aquele que a sujeitou. Ela não está por livre e espontânea vontade sujeita àquele pensamento errôneo. Pois bem, o texto continua dizendo que essa criação está sujeita à vaidade não voluntariamente. É exatamente isso. É imposto a ela. A ideia de sujeição é uma imposição. Não é simplesmente uma opção. E o que é interessante esse texto é que diz que é não voluntariamente. Ou seja, se houvesse uma outra possibilidade, certamente a criação caminharia por ela. Mas ela está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, porque não existe uma outra opção. Se existissem duas opções, aí ela teria a oportunidade de escolha. Ela teria a oportunidade de escolha. A criação não tem oportunidade de escolha. E qual seria a oportunidade de escolha da criação? A palavra de Deus diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, manifestos na terra como luz, gloriosos, manifestando a vida de Jesus, porque para isso foram predestinados, eles se tornam opção para que a criação possa sair da vaidade, da corrupção, e entrar no caminho da obediência ao Senhor. Sim, senhores. Por isso que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho, para que em tempo algum fique sem luz na terra. Jesus disse certa ocasião assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso significa dizer de que Jesus não é mais a luz do mundo. Mas ele disse: vós sois a luz do mundo, querendo se referir a nós. Então o mundo não poderia estar nas trevas. O mundo deveria estar andando na luz do Senhor, que somos nós. Mas não podemos mais achar que Jesus é a luz do mundo, porque não é. Devemos tomar de pronto a nossa predestinação. Devemos tomar com a expectativa de cumpri-la a nossa eleição, para o que nós fomos separados, santificados. Sim, senhores. Agora presta bem atenção. Por que a criação está sujeita? Por quê? Ela não tem outra opção.
Ou é isso, ou é isso. A outra opção seria andar na luz da glória dos filhos de Deus. Isso nós vamos ver no texto de amanhã. Mas essa opção não está disponível, está bloqueada. Sim, senhores, quando Satanás semeou no coração da igreja rejeitar os textos sobre predestinação, fazendo essa confusão de interpretação, porque é uma confusão, e Satanás é mestre em confusão, fazendo essa confusão de interpretação acerca dos eleitos e dos não eleitos, ou seja, os eleitos vão para a perdição e os não eleitos vão para a perdição, e os eleitos, eles são predestinados para a salvação. Nós logo rejeitamos. E a igreja rejeita a predestinação dessa forma. Claro, isso faz com que Deus seja injusto. Como pode Deus fazer com uma criança que nasceu, que não é predestinada? É aquela criança, se morrer, é condenada. Injustiça. Mas não é assim que a palavra diz que é. A palavra diz que nós fomos eleitos para sermos a imagem de Jesus, a fim de que sejamos luz do mundo, para que a criação possa andar na luz dos filhos de Deus. Só tem a opção da vaidade hoje para a criação, porque os filhos de Deus não assimilaram ainda qual é a sua vocação. Está mais do que na hora de nós entendermos que Deus quer que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e que isso aconteça através da manifestação da glória dos filhos de Deus na terra. Queridos, quando nós manifestarmos a glória de Deus na terra, o mundo conhecerá Deus como Ele é. Talvez até nós mesmos, por ainda não estarmos manifestando a glória de Deus, não conheçamos Deus como Ele é em sua plenitude. Misericórdia, amor, bondade, longanimidade, mansidão, tudo isso são atributos divinos que estão no Espírito do Senhor, no Espírito de vida, para se manifestar em nós. Deus não é um Deus carrasco, um Deus castigador. Deus é um Deus bondoso, e é assim que Ele quer ser visto pela criação. Ora, quem não vai querer servir a um Deus assim, seguir a um Deus assim, dobrar os seus joelhos e reconhecê-lo como Senhor? Quem não vai querer? A criação anseia por isso, com ardente expectativa, disse o texto de ontem. Por isso devemos atentar para o fato de que aquele que sujeitou a criação deverá ser sujeito por nós. A palavra de Deus diz que em breve o Senhor esmagará a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. Quando a igreja for glorificada e quando isso acontecer, a criação andará na luz dos filhos de Deus. Não mais no cativeiro da corrupção, não mais sujeito à vaidade, mas agora redimida pela luz dos filhos de Deus, vai andar na vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe, para que possamos manifestar a sua glória, para que possamos libertar a criação da vaidade, do cativeiro da corrupção e fazê-la andar com alegria, com abundância de vida, na luz da glória manifesta pelos filhos de Deus. Amém. Olá, querido. Quer realizar um seminário de aprofundamento bíblico em sua igreja? Os contatos estão impressos aí na tela, você poderá anotá-lo. Terei imenso prazer de atender você e agendarmos juntos um encontro semanal que nos faça aprofundar o conhecimento da verdade de Deus sobre o Evangelho. Fico esperando sua ligação, seu contato, e que Deus nos abençoe nisso.